Graça e paz, irmãos. Aqui é o professor Ney e hoje eu trago mais um vídeo, dessa vez comentando o Evangelho de Mateus no capítulo 3. Lembrando que outros vídeos eu comentei o capítulo 2, o capítulo 1, falei também a respeito de Mateus e falei a respeito do Evangelho, abordando questões quanto à autoria, tema, data, a linguagem utilizada, entendeu? Algumas características desse evangelho. Então nesse vídeo eu abordo o capítulo 3 e sucessivamente eu vou lançar outros vídeos onde eu vou abordar o capítulo 4, 5 sucessivamente, ok? Então, o capítulo 3 do Evangelho de Mateus, ele é composto por 17 versículos e dividido em 3 assuntos, os quais são, primeiro, do versículo 1 ao 10, é a pregação de João Batista a respeito da vinda do reino. Segundo, dos versículos 11 e 12, onde ele faz um testemunho a respeito do Senhor Jesus Cristo. E nos versículos 13 e 17 você tem o batismo de Jesus, certo? Lembrando que entre o capítulo 2 e o capítulo 3 existe um espaço de tempo de aproximadamente 30 anos, um pouco menos do que isso. Se você olhar para o capítulo 2, você vê Jesus na condição de um menino. Olhando para o capítulo 3, você já tem o homem Jesus vindo até João Batista para ser batizado. E aí eu vou explicar o porquê da questão desse batismo, uma vez que ele não precisava passar por esse rito. Vou explicar também a importância desse rito, certo? Outra questão também que eu quero deixar clara é a seguinte: eu não faço a leitura do texto em si. É importante que você faça a leitura. Eu não faço a leitura a fim de que o vídeo não fique demasiadamente longo. Então eu convido você que estiver participando desse vídeo que faça a leitura, tá ok? Eu só vou abordar os temas dentro de cada capítulo. Então vamos lá. Primeira coisa, João Batista. O Novo Testamento ele vai fazer menção a 5 personagens com o nome de João. Então, para você, leitor, é importante fazer as devidas distinções entre um e o outro, tá ok? Eu vou citar aqui quais são esses 5 aqui, ó. Primeiro, você tem João, o pai do apóstolo Pedro. Em uma determinada passagem ele é chamado de Jonas, porém em outra passagem ele também é mencionado como João. Se era João ou se era Jonas, qual era o nome correto, não temos como precisar. Mas não era incomum esses nomes, né, diferentes, porque o Novo Testamento ele mostra alguns personagens que em uma determinada passagem ele tinha um nome, em outra determinada passagem ele vai ter outro nome. Às vezes acontecia dele ter um nome grego, às vezes acontecia de ter um nome também hebraico. Então isso é algo que para nós pode parecer estranho, mas para o Novo Testamento, para a narrativa não era, tá ok? Então o primeiro personagem com o nome de João seria o pai do apóstolo Pedro, que é mencionado lá em João 1,42, certo? O segundo personagem é esse, que é o João Batista, que também era primo de Jesus, um pouco mais velho do que o Senhor Jesus, filho de um sacerdote chamado Zacarias e de uma mulher chamada Isabel, certo? O terceiro você tem João o apóstolo, tá ok? Aquele que escreveu o Evangelho de João. O quarto personagem, você tem um outro escritor também, que é Marcos. Não temos o Evangelho de Marcos, então esse Marcos também será chamado de João, João Marcos, certo? Um nome hebraico, João, né? E o nome latino, Marcos. E há também um sacerdote, lá no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 6, que também é chamado João, tá ok? Então no Novo Testamento você vai encontrar 5 personagens com o nome de João. É importante que você entenda quem é quem dentro desse contexto. O nome João, no hebraico Yohanan, significa graça ou favor de Deus, tá ok? Esse João, o Batista, certo? Aquele que batizava, conforme eu disse, era primo de Jesus, um pouco mais velho do que ele, né? O seu pai foi um sacerdote chamado Zacarias, sua mãe chamava-se Isabel. Esse João, ele cumpre, certo?
ele cumpre uma profecia do Antigo Testamento. Entenda, o Antigo Testamento ele fala de dois personagens que aparecem no Novo, que foi João e Jesus. Só que ele não cita João especificamente. Lá há duas passagens no Antigo Testamento. Uma se encontra em Isaías, no capítulo 40, versículo 3, onde está escrito o seguinte, voz do que clama no deserto. Então, no livro do profeta Isaías, que viveu cerca de 700 anos antes de Jesus, do capítulo 40, que é um capítulo messiânico, ele fala das características, né, da vinda do Messias, diz que antes do surgimento do Messias, um profeta seria aquele que anunciar a vinda do Messias, certo? Isso cerca de 700 anos antes de Cristo, quando Isaías ele profetizou a respeito desse arauto, esse homem que vinha preparando o caminho para o Senhor. E aí você avança um pouco mais, lá no livro do profeta Malaquias, na passagem Malaquias capítulo 4, versículo 5, dar-se nome a esse profeta. É dito que o Senhor ele fala por meio da profecia, ele diz o seguinte: eis que vos envio Elias, que converterá o coração dos pais aos filhos. Enfim, ele traz uma série de referências para dizer que esse Elias, esse profeta, ele seria o responsável por trazer o povo de volta a Deus. Então, o Antigo Testamento ele diz, em ambas as passagens, que um profeta surgiria antes da vinda do Senhor, e esse profeta ele anunciaria a vinda, ele traria o coração das pessoas de volta para os caminhos do Senhor e faria o anúncio da vinda do Messias. Esse profeta a qual o Antigo Testamento se refere nada mais é do que João o Batista, certo? Ele vem basicamente no mesmo ministério que Elias teve no Antigo Testamento, o profeta Elias no Antigo Testamento. Ele foi aquele que durante uma época de apostasia, na época do rei Acabe, ele trouxe o povo de volta para Deus, certo? Então João Batista ele surge ali no deserto da Judéia, trazendo o povo de volta para Deus, chamando o povo ao arrependimento e batizando aqueles que o procuravam, a fim de preparar o caminho do Senhor. Então você tem duas pessoas do Novo Testamento que seus ministérios foram anunciados lá no Antigo. Essas duas pessoas são Jesus, obviamente o Messias, e João Batista, que é aquele que ele antecede, certo? O próprio Mateus ele vai dizer que João Batista ele é aquele profeta prometido lá na antiga aliança que traria, né, que prepararia, seria o arauto, ele ia preparar o caminho para a vinda do Senhor. Então João Batista ele já surge, capítulo 3, no deserto da Judéia. Uma observação também a respeito do deserto da Judéia é que naquela região ali vivia uma comunidade chamada de essênios. Talvez você vai ler em alguns comentários, em algumas bíblias de estudo, ou talvez até alguns professores, eles vão colocar essa questão. Alguns comentaristas eles abordam a possibilidade de que João tenha feito parte desse grupo de religiosos chamados essênios, pois eles viveram naquela região onde João Batista ele surge batizando, né, o deserto da Judéia, eles viviam ali, eles tinham como prática um batismo, se bem que o batismo, eu vou falar um pouco mais à frente, o batismo ele era praticado por judeus e o batismo em água também era praticado pelos essênios. E João Batista ele surge no deserto da Judéia também batizando, certo? Então alguns comentaristas eles vão supor que João Batista ele pode ter sido orientado, ele pode ter feito parte desse grupo dos essênios em algum momento. Não temos muitas informações a respeito disso, mas o fato é que o seu modo de vida, o modo de vida de João Batista era um modo de vida asceta, era um modo de vida rigoroso, uma vida sem luxos, uma vida sem uma vida religiosa bem centrada, bem focada. Essa era uma característica dos essênios, tá ok? Então, alguns supõem que ele possa ter feito parte desse grupo. Isso são suposições, certeza nós temos poucas. O fato é o seguinte, João Batista ele surge dentro dessa região,
certo? Do deserto da Judeia. E a mensagem a qual João vem pregando, ela dizia respeito à vinda, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. A mensagem de João Batista, ela se centrava em torno de 3 assuntos: a chegada do reino, a justiça de Deus e a condenação. A mensagem que João Batista traz, ela gira em torno desses 3 temas, tá? A chegada do reino prometida no Antigo Testamento, a justiça de Deus, justiça essa que os religiosos da época de Jesus achavam que ela se aplicaria somente aos povos ímpios, os povos que não faziam parte da aliança abraâmica. Mas João Batista, ele vai mostrar que não é bem assim, é diferente. Ele vai mostrar que essa justiça divina, ela englobava até aqueles que também se diziam filhos de Abraão, mas que não eram de fato convertidos, certo? E a mensagem de João Batista fala também a respeito da condenação. Então a mensagem de João basicamente se concentrava nesses 3 tópicos: chegada do reino, a justiça, manifestação da justiça divina e a condenação dos ímpios, daqueles que não seguiam a palavra de Deus da época. E aí vou seguindo aqui no meus estudos aqui, ó. Quanto à mensagem dele é o seguinte, quando ele fala arrependei-vos, o que ele quer dizer com essa questão do arrependimento? O arrependimento a qual ele falava na mensagem dele, mais do que uma mudança de pensamento, ela envolvia mudança de ato, atitude e ato. A mensagem de arrependimento a qual ele trazia, a qual ele pregava para o povo, era uma mudança literal, uma mudança tanto quanto a sua disposição e prática. Essa era a mensagem dele. E uma característica também interessante que você vai encontrar, isso você vai ver lá no versículo 2, capítulo 3, versículo 2, é chegada o reino dos céus. Lembra que eu falei num vídeo anterior que essa expressão reino dos céus, ela vai ocorrer cerca de 33 vezes só no Evangelho de Mateus. Porque você vai olhar os outros evangelhos e você vai ver menções quanto ao reino de Deus. Reino de Deus nos outros evangelhos, no Evangelho de Mateus, vai ser chamado de reino dos céus. Porque nunca te esqueças que Mateus é um judeu escrevendo para uma comunidade de judeus, certo? Judeus esse que eles evitavam pronunciar o nome de Deus. Então você não vai ver a expressão reino de Deus no Evangelho de Mateus, você vai ver reino dos céus. Mas quando você lê em outro evangelho reino de Deus, é basicamente a mesma coisa. Esse reino a qual João Batista ele anunciava e também fez parte da pregação do Senhor Jesus, ele já era um reino anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Ele é um reino que terá o seu cumprimento físico, literal, entretanto ele ocorre em etapas, tá ok? A primeira parte do cumprimento desse reino que foi prometido no Antigo Testamento é uma parte espiritual. Então esse reino hoje ele é manifestado no coração de todo aquele que crê, tendo o Senhor Jesus como seu Senhor, o senhorio. Entretanto haverá um período, determinado por Deus, onde esse reino ele vai se concretizar fisicamente, tá ok? Então, esse reino que foi prometido no Antigo Testamento é o reino que João Batista prega, e é o reino que o Senhor Jesus também prega, tá ok? Então, quando você vai falar o reino, é esse a qual o Antigo Testamento vem falando na seção dos profetas. Se você estudar os profetas do Antigo Testamento, você vai ver alguns desses temas sendo abordados e vai ter o seu cumprimento, primeiramente, falando no aspecto espiritual hoje e depois no aspecto físico no porvir, tá ok? Quanto à questão do versículo 6 diz que os moradores locais, as pessoas iam até João para serem batizadas. E aí, uma observação deve ser feita. O batismo que João praticava não era o mesmo batismo dos fariseus, porque os fariseus, os judeus, eles também batizavam.
Nem é o mesmo batismo cristão, é um batismo diferente, tá? O batismo cristão, conforme a Escritura declara, ele é um batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para fazer a ligação do crente à comunidade, né, física e espiritual. O batismo de João, ele era um batismo onde ele era feito, onde se exigia o arrependimento por parte do batizante. Entretanto, ele não era o mesmo batismo que foi, que é o batismo cristão. O batismo cristão ele virá depois, tá ok? Esse aqui não era o batismo cristão, é diferente. Esse batismo a qual Jesus ele se submeteu não era o mesmo que nós hoje praticamos, tá ok? É importante que você tenha essa interpretação. É dito também que fariseus, versículo 7, é dito que fariseus e saduceus compareceram para saber o que estava acontecendo. Eles eram uma forma de juízes, né? Fariseus e saduceus, eles se achavam as autoridades máximas no que dizia respeito à palavra de Deus e tudo que dizia respeito à espiritualidade do Antigo Testamento. Então eles foram lá com o intuito de saber o que estava acontecendo, não com o intuito de se arrepender e serem batizados. A própria mensagem de João, a censura de João a respeito deles vai dizer isso, tá ok? Versículo seguinte, ó. Uma questão bastante interessante aqui, no versículo seguinte, o seguinte, ó, a ira vindoura, o castigo. João, ele quebra, na sua mensagem, João ele quebra uma doutrina que fazia parte do pensamento dos religiosos daquela época. Tanto fariseus quanto saduceus, eles tinham as suas diferenças de interpretação. Os fariseus, por exemplo, eles guardavam o Antigo Testamento mais a tradição oral, aquela tradição que passava de pai para filho, enquanto os saduceus, eles só acreditavam no Pentateuco, certo? Os fariseus eram mais populares, os saduceus eram uma casta mais separada, mais seleta. Entretanto, eles compartilhavam de um pensamento onde eles se achavam participantes da aliança que Deus tinha feito com Abraão, e eles julgavam que o juízo divino viria somente para aqueles que não estavam inseridos dentro dessa aliança. Então, todos aqueles que não faziam parte da aliança abraâmica, que não tinham passado pelo rito da iniciação à sua religião, eles achavam que esses estavam debaixo da ira divina e sofreriam um castigo. Entretanto, na mensagem de João Batista, ele mostra que essa ira divina, esse castigo, ele era para todos aqueles que não se arrependessem dos seus pecados e não mostrassem uma mudança de vida, uma conversão, e isso incluía os religiosos. Então, isso foi uma afronta para os religiosos. E essa característica da mensagem de João, você vai ver que mais à frente, João ele vai sofrer as consequências disso, mas independente de sofrer ou não, ele era um portador da mensagem que Deus havia dado, ele tinha que falar aquilo que era verdade. Mas ele, na sua mensagem, ele quebra um conceito da época, certo? Isso você vai encontrar no versículo 7 do capítulo 3, a qual o capítulo que nós estamos abordando. Dos versículos 11 e 12, é quando o Senhor ele apresenta-se para João, né? E a fim dele ser batizado, e João dá testemunho de Jesus. Versículos 11 a 12. João dá testemunho de Jesus, onde ele vai dizer que ele não era digno de desatar as sandálias do Senhor. Ora, o que ele quer dizer com essa expressão? Aquele que vem após mim é maior do que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Desatar a sandália era a função de um escravo, uma função mais simples, do mais simples dos escravos. E João ele está dizendo, olha, eu não sou digno sequer de prestar o menor dos serviços que seja para esse homem. Então você veja que interessante como o espírito de João ele difere de muitos pregadores de agora, né? Onde João ele se coloca como indigno até mesmo de fazer o mais simples serviço para Cristo. E aí você vê o contraste com os pregadores de agora e com algumas pessoas de agora, alguns cantores, alguns pastores que querem se sentir verdadeiros popstar,
né, que acham que são estrelas, que são, né, os que querem luzes e holofotes. E João, ele fala que não é assim. João, ele fala que ele em si não era digno do menor dos trabalhos, certo? Continuando aqui, ainda no versículo 11, João, ele dá um testemunho interessante ao dizer que aquele que vinha após ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ora, o que quer dizer batizar com o Espírito Santo e com fogo? Se você fizer uma análise, se você pegar comentários, bíblias de estudo, até mesmo se você estudar os pais da igreja que escreveram a respeito disso, você vai encontrar muitas opiniões quanto ao que vem a ser isso, o que João quis dizer com isso, batizar com o Espírito Santo e com fogo. O que João pretendia afirmar com essa expressão dele? Ora, a maioria dos comentaristas, dos comentários que eu consultei, as bíblias de estudo, os comentários bíblicos, concordam, a maioria dos intérpretes concordam com o seguinte: quando se fala em batizar com o Espírito Santo e com o fogo nas Escrituras, ele tem uma dupla função. Nas Escrituras, o fogo, ele serve tanto para purificação, quanto também para condenação, para destruição. Então, João Batista, ao dizer que o ministério do Senhor Jesus Cristo ele batizaria com o Espírito Santo e com o fogo pode tanto ter a característica de purificação, que é o que acontece com aqueles que se convertem, como também a característica de destruir aqueles que não se arrependem. Então, hoje, a maioria dos comentaristas concordam que batizar com o Espírito Santo e com fogo, o fogo tem essa característica nas Escrituras: purificação para aqueles que se arrependem, destruição para aqueles que não se convertem. Essa seria a interpretação majoritária para esta passagem, certo? E isso tem a ver, inclusive, com o versículo 12, onde João vai dizer o seguinte. No versículo 12, João diz: na sua mão ele tem a pá, né? E limpará completamente a sua ira. É uma forma dele dizer que aquele que vinha após ele, ou seja, o Messias, ele faria separação entre grupos e grupos, e a uns ele salvaria e a outros ele condenaria. Porque a verdade, o Evangelho, quando aponta para Jesus, é basicamente isso. Você vai ter aqueles que se arrependeram e se converteram e seguiram os seus preceitos, o seu caminho, e que serão salvos, e aqueles que não creram e que serão, ao final de sua trajetória, serão condenados. O Evangelho é isso. Agrade ou não, essa é a verdade do Evangelho. É isso que o Evangelho ensina. Quer seja agradável, quer não, mas a verdade tem que ser dita, e João Batista ele traz essa mensagem. Os evangelhos trazem exatamente esta mensagem, ainda que ela não seja muito enfatizada e pregada hoje, mas essa é a mensagem do evangelho, certo? Nos versículos 13 ao 17, acontece o batismo do Senhor. Ora, o batismo, conforme eu já expliquei, não é o mesmo batismo cristão que nós hoje passamos, mas era um batismo de arrependimento pelos pecados. Aí você de repente pensa: mas o Senhor Jesus ele não tinha pecado, ele não tinha do que se arrepender, por que ele se procurou João para ser batizado? E, inclusive João relutou em batizar ele. João reconhece, né, que não havia necessidade de batizar, ao dizer: eu é que careço, e você vem até mim. E aí o Senhor diz que aquilo era para que se cumprisse. Ora, são basicamente 4 os motivos pelos quais o Senhor pode ter submetido-se ao batismo, os quais são: primeiro, ao se batizar, Jesus estava cumprindo uma determinação divina. Então Jesus falou, para que se cumpra, certo? Segundo, o batismo de Jesus marca o início de seu ministério. O ministério de Jesus ele tem início a partir desse momento. Se algum dia você se questionar: ora, em que momento? O primeiro milagre acontece lá no casamento das bodas de Canaã. Ali é dito o primeiro milagre. Mas o início do ministério dele acontece exatamente nesta passagem aqui, descrita no Evangelho de Mateus, tá ok?
Terceiro, ao se batizar, Jesus identificou-se com os homens em seu estado, tornando-se o nosso substituto. Ora, conforme o Evangelho nos ensina, o Senhor ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, ao batizar-se, né, ele assume a característica dos homens caídos. Ele vai cumprir esse ministério do resgate humano. E o quarto e último motivo, o batismo de Jesus torna-se um exemplo para nós, ou seja, conforme ele disse, se ele cumpriu, cabe a nós também o mesmo cumprimento, certo? E no versículo 17, para finalizar essa reflexão, você tem o Espírito Santo descendo em forma de pomba e a voz vinda dos céus, esse é meu filho amado em quem me comprazo. É importante essa observação, aqui você tem os três membros da Trindade agindo simultaneamente. Você tem o Filho sendo batizado, você tem o Espírito Santo como forma de pomba e uma voz que vem dos céus, a qual pertence o Pai, que fala, este é meu Filho amado em quem me comprazo. É importante isso porque em alguns momentos, em alguns pontos da história, ainda hoje existem algumas correntes que negam a distinção das pessoas da Trindade, né? Por exemplo, no passado houve uma seita chamada monarquianismo. Eles diziam que era somente um único ser que se manifestava em três formas diferentes. Uma hora ele era o Pai, outra hora ele era o Filho e outra hora ele era o Espírito Santo. Ora, mas aqui nessa passagem você vê claramente os três distintos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então isso aqui é uma das passagens que serve de base, inclusive para a elaboração da doutrina da Trindade, que em uma outra ocasião nós falaremos. Então basicamente é isso, são os 17 versículos, eu falei de uma forma objetiva a respeito deles. Se você quiser conhecer mais pormenores, leia as escrituras, procure uma boa bíblia de estudo, procure bons comentários. Mas para um primeiro momento essas são as principais abordagens dentro desse capítulo, ok?